Se você está completamente perdido no meta atual e não sabe quais hand traps utilizar, cola comigo aqui hoje que eu vou trazer uma tier list para você e eu espero que você goste aí deste conteúdo. Então vamos lá, gente, eu vou começar aqui falando do Bystial. Sem muito mais delongas, o Bystial eu já vou colocar ele aqui no main/side, porque qual que é a ideia? Apesar de ele estar sendo bastante utilizado no meta atualmente, ele infelizmente não é aí a hand trap mais popular do planeta, porque existem outras que passam na frente. Então, apesar dos Bystials estarem bastante eficientes hoje, eles, como hand traps, acabam ficando um pouco para trás de algumas outras, então é por isso que eu coloco eles aqui no main/side. Caso o seu deck de fato tenha espaço para bastante hand trap, os Bystials provavelmente vão estar lá entre elas. Entretanto, se você não tem tanto espaço, os Bystials não acabam sendo a sua prioridade. O Phantasmei. O Phantasmei, cara, sinceramente, na minha visão, ele só é ruim mesmo. Eu até colocaria ele aqui no Metacall orientado, se você acha que vai enfrentar bastante deck de Link, mas não acho que é o caso, ele só é ruim, porque hoje a gente tem bastante hand trap boa, e você ter a chance de uma delas ser um Phantasmei, que por sua vez só vai comprar hand trap depois de já ter ativado seu efeito, do cara já ter feito o link, aí, cara, a lambança já tá instaurada, provavelmente agora já é tarde demais você comprar outras hand traps, então esse Phantasmei, infelizmente, hoje, ó, só não tem como, cara. A Dogwood. A Dogwood, essa aqui é extremamente polêmica e quem já sabe a minha opinião sobre esta hand trap sabe que eu vou colocar ela no simplesmente é ruim. Por quê? Cara, a Dogwood, hoje em dia, a gente tem dois tipos de Dogwood. Tem a Dogwood que tá praticamente aqui no Tem Que Ter, que é a Dogwood do Runic especificamente, que é o único deck hoje que tem problemas reais, que tem problemas estruturais que obrigam o deck a não conseguir utilizar hand traps, portanto fica muito mais vulnerável para tomar hand trap, para tomar combão, então você acaba se protegendo de FTKs e de OTKs com essa carta. E, ao mesmo tempo, o deck demora bastante e acaba tendo a vantagem do tempo. Do contrário, ela simplesmente é ruim e provavelmente você só não quer aceitar que você está jogando devagar demais ou você não está sabendo administrar o tempo que você tem dentro das partidas, não está dando surrender na hora certa e você acaba indo pro tempo com bastante eficiência. E aí, basicamente, o que você está fazendo é você está tapando um buraco que você mesmo está criando e você poderia estar simplesmente parando de criar esse buraco. E essa carta ela só é uma muleta que vai fazer você nunca perceber esses erros da sua parte, porque você não está ali focando no real problema, que é provavelmente aquele game 2 que você ficou enrolando para dar surrender, que você sabia que ia perder do mesmo jeito, aquele combão que você tomou no game 1 lá, porque o cara ganhou no dado, e você abriu sem hand trap, e você quis tentar quebrar a mesa do cara, mesmo sabendo que era impossível. Então, todos esses fatores aí fazem com que essa Dogwood seja simplesmente péssima. Você simplesmente ativa a carta e você perde uma carta da sua mão e nada acontece, porque os pontos de vida são completamente irrelevantes num cenário normal aí que não esteja próximo do tempo, e se você tá chegando próximo do tempo, provavelmente você não administrou bem. O Draw. Cara, eu vou colocar aqui o Draw no Metacall orientado, muita gente acha que ele tá aqui, mas eu vou colocar ele aqui pra baixo, porque ele infelizmente não é muito bom contra as hand traps do formato, o deck, contra as hand traps não, perdão, contra as engines do formato, o deck de Yubel, ele acaba conseguindo driblar o Draw com a Phantom, porque ele faz a Phantom logo no começo do turno muitas vezes. O deck de Snake Eye é extremamente eficiente contra o Draw. O deck de Fiendsmith consegue fazer o César gratuitamente, mesmo não abrindo de Fiendsmith, e isso tudo por cima do Draw. Então o Draw, ele, caso você esteja jogando numa local que as cartas que o oponente utiliza sejam realmente fracas contra draw, se você tá jogando contra deck que toma aquele draw ferrado, que precisa fazer combão, aí beleza, esse draw funciona. Do contrário, você provavelmente tá perdendo espaço na sua decklist utilizando esse draw. Então fique esperto aí, se na sua local tem bastante aí deck que toma draw, talvez valha a pena. Se você tá jogando contra os decks mais do meta aí, um Snake Eye, um Fiendsmith, provavelmente esse draw aí vai ficar completamente perdido. Gama. O Gama, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar ele na fileira aqui do Não Existe, porque hoje em dia a gente não tem que olhar pro Gama. Infelizmente, o Gama, ele estaria aqui no Tem Que Ter, ele é muito bom, ele é insano.
Mas um Gama e um Driver não dá. Então eu vou falar, na verdade, aqui do Delta. E o Delta, sim, ele é uma carta que você pode cogitar utilizar. E aí, é claro, o Gama vai vir por tabela. Mas o cara que a gente tem que avaliar de verdade é o Delta. E aí o que eu vou fazer é colocar o Delta aqui no Metacall orientado, quase entrando aqui no main/side. Então, ele tá aqui quase colando pra cá. Na verdade, eu vou colocar ele aqui sim, viu? Porque, olha, apesar dele não ser tão comum quanto os Bestials, ele provavelmente é uma das melhores opções caso você queira parar a jogada do cara na raiz, porque você provavelmente já vai estar com as melhores hand traps de negate eventualmente e tal, que eu vou comentar aqui mais pra frente, mas você não tem mais hand traps que param a raiz da jogada do oponente para colocar. E aí a próxima em si já vai ser aqui o Delta, antes mesmo dos Bestials, porque os Bestials o cara já tem que ter feito algumas coisinhas para esses Bestials colarem. Já o Delta você ativa ali numa spell qualquer que o cara tente utilizar para estender a jogada ou para startar a jogada, e ele já se paga muito bem. Então o Delta aí, uma ótima carta nos dias atuais. Purulha, cara, eu vou deixar ele aqui no tem que ter hoje em dia, porque ele provavelmente é a melhor hand trap para se ter no seu side. Então é um tem que ter que é tipo assim, você provavelmente não vai querer utilizar essa carta no seu main deck, mas no seu side deck, quando você sabe que você vai segundo, você quer sim ter o Purulha, e aí fica completamente diferente aqui o conceito, porque esse Purulhazinho, ele poderia aqui estar mais para baixo, caso a gente estivesse pensando aí de um cenário onde talvez um pouco mais para frente, quando lançar o Fulvaros, que é o irmão do Purulha, aí talvez a gente desça e comece a cogitar. Hoje em dia ele só é a melhor opção que a gente tem, então a gente utiliza e ponto. Meister, cara, esse Meisterzinho, eu até botaria ele aqui nessa coluna do meio, mas ele só é ruim mesmo, viu? Hoje em dia não tem nada que toma Meister, até mesmo os decks mais estranhos não tomam um Meister de verdade, então eu com certeza vou deixar ele aqui na coluna do é ruim e infelizmente não tem vez pra ele. Talvez um pouco mais pra frente aí a gente veja alguma utilidade eficiente pra esse Meister. Hoje em dia só fora de cogitação ele ser uma das cartas, a gente tem pelo menos aí talvez umas 10 hand traps que entrariam antes do Meister. Nibirão. O Nibirão, eu fico em dúvida se eu boto ele aqui no tem que ter ou se ele tá no main/side. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui na porta do main/side, porque se você não tiver espaço, ainda não chega a vez do Nibiru. Você vai ter boas hand traps no seu deck, eventualmente nenhuma delas vai ser o Nibiru. Mas ao mesmo tempo, se você realmente quer muito utilizar hand trap e pode utilizar pouquíssimas hand traps, você pode apostar no Nibiru, que ele se paga muito bem, ao mesmo tempo de que se você tá utilizando ali 15 hand traps, por exemplo, é bem provável que uma delas você queira que seja o Nibiru, porque o Nibiru ele é muito eficiente dentro do que ele faz. Então ele quase tem que ter, mas às vezes você só não tem tanto espaço, ou quer ir para uma estratégia que nem eu falei, de parar mais na raiz, não quer deixar ele chegar na quinta summon, e aí você utiliza outras cartas. Então Nibiruzão tá aqui na porta do main/side, porque ele manda muito bem no meta atual. Mornerzinha, bom, a Mornerzinha eu vou deixar ela aqui diretamente from Brasil aqui no main/side junto com esse Nibiru aqui, porque ela é ótima dentro de sua proposta, mas o fato de que ela só pega monstro Special Summon acaba sendo pouco eficiente em alguns momentos. Quando você toma ali geralmente uma Normal Summon de um Beckoning Beast, quando você toma uma Normal Summon ali do Snake Eye Ash, você fica se lamentando de que aquela Morner poderia ter sido alguma outra carta. Então essa Morner, apesar de ser bem boa, ela também entra no mesmo conceito do Nibiru de que, cara, se der espaço, vai ter, mas talvez não tenha espaço porque você tá utilizando algum outro kit. Então, Mornerzinha, ótima carta. Agora a gente tem Impermanence. Cara, sem mais delongas, Impermanences e Veilers, que são praticamente a mesma carta, eu vou deixar no tem que ter. Cara, o negatezinho de monstro não tem como, é muito assertivo. A Impermanence é até melhor do que o Veiler, né?
Mas o negatezinho de monstro é muito eficiente. As melhores cartas do meta combam via Normal Summon ou algo que acesse o Normal Summon de maneira extremamente eficiente. Então é muito bom você ter negate de monstro hoje em dia no formato. E aí essas cartas sim, elas acabam passando na frente de cartas como Nibiru, de cartas aí como a Mourner. E por isso que essas cartas não estão mais pra cima. Apesar dessa segunda coluna aqui ser realmente boa, a gente infelizmente tem aqui ótimas cartas, que é também o caso da Ash Blossom, melhor handtrap do jogo desde o momento em que lançou. Então, Ash Blossom também. Essas três aqui é indiscutível que se você quiser ter 9 handtraps, você vai ter essas 9 aqui. Talvez, é claro, você faça alguma aposta com base provavelmente no seu Metacall, ou até mesmo aqui na sua aposta de Nibiru, por exemplo, que nem eu falei que é uma carta que se paga muito bem, mas que é uma aposta, e eventualmente ele vai ficar morto lá. Do contrário, se você não quiser apostar nada, vai ter essas três aqui e ponto, né? Ogrezinha. Gente, a Ogrezinha, ela já esteve melhor. Ela já esteve muito melhor e ela já foi uma das melhores handtraps do jogo. Então, eu praticamente coloco ela aqui no Metacall orientado junto com esse Draw, mas ela quase subindo aqui pro main barra side. Ela é uma boa carta, mas olha aqui, eu não vou colocar ela na mesma linha dessas cartas, porque olha pra esse kit de handtraps aqui que a gente tem nas linhas de cima. Elas são extremamente fortes. E você comparar uma Ogre com um Nibiru chega a ser injusto pra Ogrezinha, tadinha. Então, essa Ogre ela é um pouco mais orientada para decks que tomam de fato essa Ogre com mais eficiência, deck de spell contínua, algo do gênero. Agora, se você for comparar com o top tier do meta, provavelmente não vai chegar a vez dessa Ogre na sua decklist hoje em dia, não. E aí a gente tem o nosso amigo Shifter, que, cara, eu vou deixar ele aqui, ele é o porteiro aqui do Metacall orientado, né? O Shifter, não, perdão, caramba, tô falando a carta errada, ó. O Lancia é o Shifter invertido, né? O Shifter invertido aqui, gente, ele é o porteiro aqui do Metacall orientado porque ele é definitivamente a melhor handtrap contra os decks que tomam ela. Mas os decks que tomam ela estão completamente fora de evidência hoje em dia. Agora, entretanto, se você tem aquele cara que joga de Tribigate na sua local, com certeza rode um Shifter ali no seu... um lance ali no seu side, porque ele vai ser a melhor carta. E agora sim, o Shifter aqui, falando dele, ele também aqui, ele vai estar aqui no tem que ter, porque... infelizmente, a gente vive aí num jogo onde só tem cartas de cemitério aí, como as cartas mais fortes do jogo, e os outros decks que acabam se beneficiando do Shifter por parar completamente o cemitério, acabam sendo os únicos que conseguem entrar em evidência de alguma maneira. Então o Shifter, se o seu deck pode usar Shifter, ele vai ter Shifter no main deck. Então, com certeza, aí esse Shifter é uma das cartas mais importantes aí de qualquer deck que possa usá-la. Então, não vejo nenhum motivo para você tirar o Shifter de um deck. Então, se você tá ali com o seu Labyrinth, se você tá ali com o seu Sprite, se você tá ali com o seu Tenpai, o máximo que você pode fazer é cogitar jogar ele pro side, mas que ele vai estar lá, ele vai estar lá. Belizinha. A Belizinha, tal qual o Crow, que tem uma função muito parecida, é Metacall, né, gente? O Metacall de Belly e de Crow é muito específico e é muito fácil de identificar. Se o cara tá falando efeito no cemitério demais e essas cartas estão saindo de lá pra fazer alguma coisa, roda essa Belly, roda esse Crow e eles vão ser eficientes. Entretanto, não tem como comparar ali uma Veiler no Snake Eye Ash pra uma Belly no efeito do Flamberge, que muitas vezes toma até chain block, né? Então a gente infelizmente não consegue apostar na Belly e no Crow hoje contra os decks top tier do meta. O que vai acontecer é a gente especular que algum deck que toma bastante a Belly vai estar junto, e aí com base nesse Metacall, o que a gente vai fazer é subir essa Belly pro nosso side provavelmente, contra, por exemplo, um Labyrinth, contra algum deck que seja geralmente ali um Eldritch, um deck mais retrancudo, que toma essa Belly com eficiência. Do contrário, não vai chegar a vez dela, porque tem muita range trap boa dentro do nosso jogo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa tier list aí de hand traps e espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aí, porque é um conteúdo bem legal de gravar aqui as tier lists para vocês. Então comentem aí se vocês gostam aí, estão gostando desse estilo de conteúdo das tier lists, porque aí eu gravo mais desse estilo ou paro de gravar caso vocês achem supérfluo. Então não esqueçam de deixar nos comentários aí. Muito obrigado para quem viu até aqui e até uma próxima.